Depois então de dados os nossos recados, eu convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Nós estamos caminhando na reta final aí do nosso estudo, na nossa série no livro de Lucas. São mais de 60 pregações no livro só de Lucas. Então, se você decidir que você quer assistir desde o começo, você tem uma longa série pela frente. Mas eu creio que é maravilhosa porque é a palavra de Deus. E eu creio que a igreja tem crescido na palavra de Deus. Lucas capítulo 20, nós lemos a partir do versículo 1. Lucas 20, versículo 1. Eu creio que todos os irmãos acharam. E diz assim a palavra de Deus. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes e mestres da lei e líderes religiosos. Eles perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Digam-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estão de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por um longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que lhes entregassem parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviando ainda um terceiro, eles o feriram e o expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: que farei? Mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores ouviram, combinaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra e agora clamamos a ti, Pai, graça, sabedoria, entendimento para entender a tua palavra. Para que a tua palavra venha falar aos nossos corações e transformar a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você voltar um pouquinho aí o seu olho, no capítulo 19, a partir do versículo 45, você tem a entrada de Jesus. Ele entra na cidade de Jerusalém, ele vai direto para o templo. Essa foi a pregação da última semana. E ele purifica o templo.
Por quê? Porque o templo tinha se tornado um lugar de comércio. O templo tinha se tornado um lugar onde as pessoas, em vez de vir orarem, vinham para ser exploradas pelos líderes religiosos. Então Jesus ele vai fazer aquilo, ele vai virar a mesa, ele vai bagunçar o lugar todo. E aí ele vai continuar ali, depois que ele limpa o templo, que ele purifica o templo, ele vai continuar ali ensinando. E então nós entramos na passagem que nós acabamos de ler. Os líderes religiosos, incomodados com tudo aquilo que eles estão vendo, eles chegam para Jesus e perguntam: quem te deu autoridade para fazer isso? De onde vem essa autoridade? Por que você pensa que você pode fazer isso? Em outras palavras, no dito mais popular, quem que você pensa que você é para fazer isso? Quem que você pensa que você é para fazer isso, Jesus? E aí Jesus ele faz uma pergunta para eles, fala: tá bom, eu vou responder se vocês me responderam a pergunta. E Jesus é sempre genial nas suas respostas, em tudo que Jesus faz, ele é genial. Então ele faz uma pergunta: o batismo de João, ele era do céu ou ele era dos homens? E aí eles não sabem responder, porque eles entram num ponto em que, tá, como que a gente responde isso? Se a gente responder de um jeito, a gente está perdido, do outro a gente está perdido também. É aquele ditado também: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aliás, eles tentam fazer isso com Jesus várias vezes, mas Jesus todas as vezes ele responde e deixa eles sem resposta. Agora Jesus coloca eles numa situação que eles não têm como responder. Aí Jesus ele fala: então também não respondam que é autoridade, porque eles não sabem de onde vem o batismo de João, porque era o que Jesus queria fazer. Então eu não vou falar de onde vem a minha autoridade. Mas como é de costume, Jesus ele fala que não vai falar, que não vai responder, e ele conta uma parábola. E na parábola ele conta de onde vem a autoridade dele. Da onde vem a autoridade dele? A autoridade dele vem de ser filho do dono da vinha. A autoridade dele vem de que o seu pai é o dono do templo. E só pode mudar a mobília da casa o dono da casa. É por isso que Jesus tem o direito de quebrar tudo naquela casa. Porque está tudo errado e a casa é dele. Foram adicionadas coisas que ele nunca adicionou como dono. É por isso que ele tem o direito de tirar tudo de lá. Mas essa parábola e esse texto que nós acabamos de ler vai muito além de apenas dizer ou nos mostrar sobre a autoridade de Jesus e a resposta de Jesus para com os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes da época. É uma questão toda, e toda a questão aqui da passagem é a autoridade. Quem tem a autoridade? Quem está no controle? Mas o que essa passagem nos ensina, ou pergunta para nós, é quem está no controle, ou quem tem autoridade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quem está no controle? Quem tem autoridade sobre a sua e sobre a minha vida? Porque nós, assim como os líderes religiosos, questionamos a autoridade de Jesus na nossa vida. Vira e mexe. Nós perguntamos: mas por que eu tenho que fazer desse jeito? Não, porque a Bíblia fala. Mas por quê? Porque nós sempre queremos uma maneira de não obedecer aos mandamentos de Deus, de não obedecer a Cristo. E muitas, e não são poucas as vezes, que nós nos deparamos com pessoas indignadas e furiosas, porque tem que obedecer o quê? A Cristo. Por que eu tenho que obedecer a Jesus? Já encontrei gente assim ou não? Gente que não aceita. Gente que não quer se submeter a quem? Ao dono da vinha. Por quê? Porque a parábola aí, depois do versículo 9, quando ele começa a parábola, se você ler comigo de novo, versículo 9, então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por algum tempo.
Então, um certo homem, e essa, gente, é uma parábola, que talvez de todas as parábolas de Jesus seja uma parábola a mais fácil de ser entendida, a mais tranquila de ser interpretada. Porque eu creio que não é mistério para ninguém aqui de quem Jesus está falando. Então, antes da gente entrar aqui e explicar algumas coisas e tirar algumas aplicações desse texto, o que quer dizer, o que é essa parábola? Porque talvez para você não seja tão claro assim. Mas do que Jesus então está falando? Certo homem, ele tem essa vinha, e ele vai arrendar ela a outros, e ele sai por muito tempo. De quem é a vinha? Quem é este homem? É o Senhor, é Deus. É disso que Jesus está falando. Então, Deus, ele vai arrendar a sua vinha. A quem? Ao seu povo, ao povo de Israel. E aí nós temos os líderes religiosos aqui, que são os líderes do povo. Então ele manda quem? Servos, para que esses servos possam, na época correta, trazerem lucro, pegarem a parte do lucro, a parte da colheita e trazerem para o seu senhor, o que é dele por direito. E ele espera que a sua vinha dê frutos. Porque quando nós plantamos alguma coisa, quando nós investimos em alguma coisa, nós esperamos ter lucro. Assim é o Senhor quando Ele nos ordena trabalhar. Ele cria, Ele tem todo o trabalho, o investimento é dele, e Ele vai fazer o quê? Ele vai arrendar aquela terra. Nós temos esse exemplo até hoje, assim, tem pessoas que não têm a terra, mas as pessoas trabalham a terra para outra pessoa. E elas pagam lá uma parte do lucro para aquela pessoa que é o dono da terra. Isso é comum até hoje para nós. Então, Deus, ele nos dá o trabalho, desde o Gênesis, de fazer o quê? De lavrar a terra e cuidar, como seus representantes. Deus nos cria e Deus nos dá autoridade sobre toda a terra. Para o quê? Para nós governarmos como representantes de Deus, cuidando e lavrando da terra. E isso vai se desenvolvendo, e Deus então chama Abraão e vai se formando o povo de Deus no Antigo Testamento, que é Israel. E Israel foi chamado para quê? Para se enclausurar naquele país deles e ficar ali e desfrutar da bênção do Senhor só para eles. Foi isso? Não. Eles foram chamados para serem representantes de Deus na terra. Então Deus, ele os plantou lá. Deus tirou-os do Egito e colocou na terra que mana leite e mel. Deus cuidou do seu povo. Deus sustentou o seu povo. Deus fez de tudo para que o seu povo pudesse florescer, desabrochar e dar frutos. Se você comparar essa parábola com a mesma parábola encontrada em Mateus, vai falar que ele plantou uvas boas, mas o que nasceram foram uvas ruins, uvas azedas. Então, ele chega aqui, agora ele está esperando os seus frutos, ele me dá a parte daquilo que eu espero ter. Então ele manda servos. Quem são os servos que Deus manda? São os profetas. São os profetas. E Jesus vai acusar o quê? Os líderes religiosos de fazerem o quê? Vocês mataram todos os profetas. Todos os profetas vocês mataram. E aí ele continua, porque essas passagens são muito parecidas, tanto em Lucas como em Mateus. Quantas vezes, ó Jerusalém, eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os pintinhos debaixo das asas. E Jesus chora por Jerusalém. Então, Deus manda para eles profetas, mas esses profetas, eles matam, eles perseguem. E então, Deus faz o quê? Já sei, vou mandar o meu filho, e o meu filho eles respeitarão. O que eles fazem? Eles pegam um filho, lançam fora do acampamento, fora de Jerusalém, lá eles o matam. Então essa parábola claramente está falando de Jesus, do evangelho, daquilo que ele veio fazer e das consequências de não se aceitar a autoridade de Deus, dada pelos profetas, a mensagem pregada pelos profetas, pregada por Cristo. Então essa passagem quer dizer isso, é isso que ela nos ensina. Mas o que então ela pode falar para nós hoje?
ou até mesmo naquele tempo, que esses lavradores, que essa lavoura, que essa seara, que essa vinha, ela tem dono. E o dono não são os lavradores. A vinha tem dono. Eles não são os donos. Então, esses lavradores, eles deveriam cuidar da vinha conforme a vontade do dono, procurando trabalhar para que essa vinha trouxesse lucro para ele. Então, eles devem cuidar da vinha conforme eles querem, da maneira como eles querem? Não. Da maneira com que o dono da vinha deseja. Para quê? Para que ele possa obter lucro da sua vinha. Mas o que eles fizeram com a vinha? Não, nós vamos trabalhar a vinha, e agora nós vamos fazer o que nós queremos, do jeito que nós queremos, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio lucro. Nós vamos agir então como se nós fôssemos os donos da vinha. Então eles tomam posse, eles trabalham a vinha do seu senhor, mas não como se fosse do seu senhor, mas como se fosse deles. Eles tomam posse para fazer o que eles querem para os seus benefícios próprios. Mas isso também tem a ver com a minha e com a sua vida. Porque Deus vai muito além de falar. Essa mensagem está muito mais do que falando apenas para lavradores ou para líderes religiosos do seu tempo. Jesus está nos ensinando essa parábola e nos deixando essa parábola para mim e para você hoje. Porque todos nós somos do Senhor. A sua vida pertence ao Senhor, porque Ele te criou. Você não se criou sozinho. Então a sua vida é a vinha do Senhor. E então Ele exige de nós algumas coisas. Em primeiro lugar, lembrar que a vida que nós temos não é nossa, é do Senhor. Então eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que não é meu. Eu não posso viver a minha vida de maneira que eu quero, ignorando a vontade de Deus. Porque assim como existia uma palavra de ordem que governavam aqueles lavradores, assim também na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e que governa as nossas vidas. Nós fomos então criados para a glória dEle, como nós cantamos aqui hoje, tudo foi criado para a glória dEle, nós também. Então tudo na criação obedece a Deus com perfeição. Deus diz ao sol, daqui você não se mexe, e o sol diz, amém. Deus diz aos planetas, vocês devem girar nessa órbita, e os planetas dizem, amém. Deus diz ao mar, ao grande mar, até aqui você vem, aqui eu faço parar as suas ondas orgulhosas, e o mar diz, amém. Aí Deus diz para você, faz isso. Quem te deu autoridade para falar assim comigo? Consegue entender o problema de tudo isso aqui? Nós pegamos aquilo que é dele e queremos trabalhar, não como ele nos ensinou, não como ele quer, não como ele exige de nós, mas como nós desejamos, como nós queremos, por o nosso bel prazer, para gastarmos com coisas que nos satisfazem, ignorando completamente o que é a vontade de Deus nas nossas vidas. É isso que nós fazemos com a nossa vida dia após dia. É isso que nós fazemos quando nós não consultamos ao Senhor e tomamos as nossas próprias decisões na nossa vida. É isso que nós fazemos quando nós ignoramos a palavra de Deus e não buscamos entender a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É isso que nós fazemos. Nós somos como esses lavradores que ignoram a vontade do seu Senhor e pegam a terra e trabalham do jeito que ela quer, gastando os seus frutos do jeito que eles bem entendem. É assim que eles fazem. Mas os lavradores odeiam o dono da vinha. É por isso que eles fazem o que eles fazem. Porque a partir do versículo 10, então o dono da vinha começa a mandar para eles servos, para chamarem, para buscar o seu lucro, mas também para adverti-los. Presta atenção, a vinha não é de vocês.
A vinha tem dono, a vinha tem senhor, ela não pertencem a vocês. Mas o que eles fazem com os servos? O que eles fazem? Na cabeça deles, eles pensam que são donos. Então, todas as vezes que eles são confrontados com alguém que diz o contrário, o que eles querem fazer com essas pessoas? Eles batem, eles humilham e eles mandam embora de mãos vazias. O que é mandar embora de mãos vazias aí no texto? Até aquilo que os servos trouxeram consigo, eles roubaram dele. Eles literalmente mandam ele embora de mãos vazias. Por quê? Tudo que ele tinha com ele foi deixado, foi ficado para trás. Eles roubaram até o que ele tinha. Sabe por quê? Porque os lavradores, eles odeiam o dono da vinha. É por isso que eles tratam os servos dessa maneira. Porque eles não querem prestar contas. Eles querem lavrar a terra do jeito que eles querem. Para o seu próprio prazer e lucro. Gastar do jeito que eles quiserem. E todas as vezes que nós somos confrontados, essa é a nossa resposta. Quando a palavra de Deus nos confrontam com a nossa vinha, com a nossa vida. Você não pode fazer o que você quer da sua vida, porque a vida não é sua. E nós não queremos escutar esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós queremos viver do jeito que nós queremos viver, sem prestar conta para ninguém. Eu quero tomar as minhas próprias decisões, eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Eu não quero responder a um Deus no céu. Por quê? Porque eu sei o que é melhor para mim. Que autoridade? Quem te deu autoridade, Jesus, para mandar em mim? Essa é a nossa pergunta, muitas vezes. Então, assim como eles odiavam o dono da vinha, nós também odiamos. Porque é assim que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos, em Efésios. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. O próprio Jesus diz em João capítulo 3, versículo 19, o que ele diz? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eles são indesculpáveis, na linguagem do apóstolo Paulo. Por quê? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. Mas de onde que vem o nosso ódio para com o dono da vinha? Da onde vem o nosso ódio para com Deus? Por que nós, seres humanos, odiamos a Deus? Da onde que vem isso? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. O que tem em Gênesis capítulo 3? A queda. Desde o começo. Porque, como eu já falei aqui, desde o começo Deus criou Adão e Eva para lavrar e cultivar a terra. Lembra da ordem lá em Gênesis? Vocês cuidem da terra. Vocês são os administradores no meu lugar. Vocês são os meus representantes. Então Deus criou a terra, Deus criou a vinha. E Deus colocou na mão dos lavradores. E Deus saiu. Agora vocês me representem. Agora vocês sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra e a dominem. Como os meus representantes, cuidando da terra. O que nós fizemos com a terra? Nós destruímos ela. Nós destruímos ela. Então, desde o Gênesis, Deus já nos instrui naquilo que Jesus está nos ensinando aqui com essa parábola. O homem foi criado para ser governante e governar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, representando o Senhor. Mas desde o Gênesis, o homem não quer dar satisfação a Deus. O homem quer governar por si mesmo. Ele quer definir o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos. Ele quer definir o que é bom, o que é mal aos seus próprios olhos. Ele não quer um Deus, e ele não quer confiar em um Deus que fale para ele, isso pode, isso não pode, isso é bom para você, isso não é bom para você. Porque o homem, iludido pelas artimanhas de Satanás, ele pensa, como é bom ser igual a Deus. Porque Satanás mente para o homem, dizendo, olha, vocês não são iguais a Deus. Mas Deus havia dito que o homem foi criado à sua imagem e à sua semelhança.
Então vem Satanás e mente para o homem: você não é igual a Deus. Deus tem um plano contra você. Deus está segurando alguma coisa de você. Tem algo que você não sabe. Sabe por que você não é igual a Deus? Porque você não conhece o bem e o mal como Deus conhece. A diferença de Deus e nós é a seguinte: Deus conhece o mal e o bem como um médico conhece o câncer. Ele sabe tudo sobre aquilo lá. Ele sabe como matar aquilo lá. Ele sabe como tratar aquilo lá. Nós conhecemos o bem e o mal como o paciente que tem câncer. Essa é a diferença. Nós, então, agora, todos estamos doentes por causa do pecado que habita em nós. Então, nós não queremos nos submeter à vontade de Deus, trabalhar e cultivar a terra como seus representantes. Nós odiamos a Deus por Ele ser o dono da terra, porque a gente não quer nos submeter a Ele, porque a gente não quer prestar contas a Ele. E eu geralmente, para ilustrar esse ponto, eu gosto de perguntar ou demonstrar o quanto os seres humanos odeiam a Deus. Você quer saber o quanto os seres humanos odeiam a Deus? O quanto o ser humano natural, a parte do Espírito Santo, a parte da obra redentora, transformadora de Jesus Cristo nas nossas vidas, a parte disso, tirar do Espírito de nós, você quer saber o quanto o ser humano odeia Deus? No dia que Deus se tornou homem, o ser humano, o homem, matou a Deus. No dia que Deus se tornou homem, o homem matou a Deus. Essa é a nossa relação com Deus. Nós, por natureza, Efésios capítulo 2, éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. E qual que é o problema de eu não querer me submeter à vontade de Deus? Qual que é o problema de eu querer dirigir a minha vida do jeito que eu quiser dirigir? O que Deus tem a ver com isso? O que vai acontecer? Por que eu não posso fazer o que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer, a hora que eu quero fazer? Qual que é o problema disso? 2, pelo menos. Qual? Mais uma vez, você não se criou. Você não tem direito de fazer isso, porque a vida que você tem, ela é derivada de Deus. Nós todos subexistimos. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo tudo subexiste. O que é subexistir? É você não ter existência em si mesmo. A sua existência é derivada, ou ela vem de outro, ou de uma outra fonte que não é você. Mas é por isso que Jesus pode dizer: a minha vida eu posso entregar, eu a dou e a tomo de volta, porque ela é minha e de mim ninguém a toma. É por isso que Jesus pode morrer por nós. É por isso que nós não podemos morrer por ninguém. Por quê? Porque nós não temos vida para dar para ninguém. A nossa vida é derivada dele. Nós todos, tudo que existe, até o ateu, que se diz ateu e que brada contra o Senhor, só pode fazer porque a sua vida é sustentada por esse Senhor que ele blasfema. Então esse é um ponto, esse é um dos problemas. O problema é esse: você não se criou, a sua vida não te pertence, então você não pode fazer o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer, por causa disso. Mas em segundo lugar, o grande problema que nós temos que enfrentar, e porque nós não podemos fazer o que nós queremos e bem desejamos, é o seguinte: creio que aqui, a maioria de vocês aqui, não, talvez metade de vocês aqui, vieram por autoestradas, rodovias rápidas, ou highways, como nós chamamos aqui nos Estados Unidos, 495, Rota 3, etc. E talvez você veio com criança dentro do carro. Você já imaginou, você está vindo para cá e de repente o seu filho de 7 ou 8 anos, ele bate no seu ombro e fala assim: ô pai, deixa eu dirigir aí. Deixa eu levar o carro aí. Vocês já imaginaram essa ideia? Você entregaria o volante do seu carro para o seu filho de 8 anos? Aliás, nem para o filho de 15, 16 anos a gente entregaria. Talvez nem para o filho de 25 anos a gente entregaria. É a mesma coisa, nós queremos dirigir a nossa vida do jeito que nós achamos, com a nossa própria inteligência, com
com aquilo que nós pensamos que nós sabemos, é a mesma coisa que um filho de 8 anos, uma criança de 8 anos, pegar no volante de um carro numa autoestrada. O que vai acontecer? Vocês acham que ela vai chegar no destino dela? Ela mal consegue olhar em cima do volante. Ela não tem visão nem para saber o que está acontecendo na frente do carro. Ela não tem condição de dirigir. Essa é a nossa condição na nossa vida. Sabe por que você não pode viver do jeito que você acha que você tem que viver, que você pode viver? Porque você não sabe como viver. Porque o pecado nos fez cegos. Porque o pecado distorceu a nossa visão. Porque o pecado não deixa que nós possamos viver e entender como viver da maneira correta. Nós precisamos viver constantemente apegados à palavra de Deus, à vontade de Deus, porque essa é a única maneira que nós podemos trafegar nessa vida, sem nos chocar pelo meio do caminho, nos matando aqueles que estão conosco e matando outras pessoas pelo meio do caminho. Nós precisamos, é uma questão de sobrevivência, nos submeter à vontade de Deus. E aí eles chegam a uma conclusão brilhante, depois que eles batem nos servos e mandam embora, no versículo 14 e 15, aí eles chegam a uma conclusão brilhante. Qual é a conclusão brilhante deles? Olha, de longe eles veem quem? Eles veem o filho do dono, e eles reconhecem o filho do dono, e eles falam assim: tenho uma ideia brilhante. Qual a ideia? Vamos matar o filho do dono, e nós teremos como herança a vinha, e tudo vai ser nosso. Aí você para e você olha e você pergunta, qual que é a lógica disso? Porque você para pensar no que está acontecendo aqui, o que eles estavam pensando quando eles elaboraram o plano infalível deles? O que eles têm na cabeça aqui? Deixa eu colocar um exemplo aqui para a gente. Eu vou matar o filho do Bill Gates, e então eu vou me tornar herdeiro dele, e vou ficar com toda a herança dele. Faz sentido? Não é legal esse plano? É ou não é? Por que não? Vai funcionar? O que vai acontecer com você se você matar o filho do Bill Gates? O que você vai herdar? Cadeia. É isso que é a única coisa que você vai herdar. Então, por que Jesus fala que eles vão fazer isso aqui? Qual que é a lógica de tudo isso aqui? Esse é o ponto, exatamente esse é o ponto. Não tem lógica nenhuma. E é isso que Jesus quer nos deixar claro aqui. Que não existe lógica nenhuma. Nós queremos viver a nossa vida do jeito que nós queremos, fazendo aquilo que nós desejamos, ignorando a palavra de Deus, ignorando a mensagem de Deus, ignorando Cristo. Porque muitos de nós e muitas pessoas, quando são apresentadas a Cristo, a única coisa que eles querem fazer com Cristo é matar a Cristo, porque eles odeiam a Cristo. Eles não querem ninguém que eles tenham que prestar contas. Mas então Jesus ele vai deixar isso muito claro, que odiar a Deus e rejeitar a Jesus Cristo é fazer a mesma coisa, é ter o mesmo plano brilhante do que esses lavradores. Qual é? Vamos matar o filho, vamos rejeitar ao filho, vamos ignorar a Cristo, vamos ignorar a Deus, vamos viver a nossa vida do jeito que a gente quiser. E então a gente vai ser realmente livre, nós vamos herdar tudo isso aqui, porque tudo vai ser nosso. A mensagem de Jesus aqui é muito clara em dizer o seguinte: fazer isso é a mesma coisa que você matar o filho do Bill Gates e esperar ser herdeiro dele. É irracional você tentar viver a sua vida dessa maneira. É irracional você rejeitar o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus. É irracional fazer isso. O quanto o dono da vinha é paciente e perdoador. Porque nós vamos falar de julgamento, porque aí Jesus vai passar disso, olha, e vai falar para eles: tá bom, vocês rejeitaram a pedra angular, a pedra de esquina,
Mas a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Veio a ser a mais importante de todas. Aí ele vai falar que, vai fazer uma pergunta, o que esse dono, o que esse senhor vai fazer com esses lavradores? Ele faz essa pergunta. Ele falou, ele vai os rejeitar, vai os julgar, vai os condenar. E ele vai pegar a vinha e entregar a outros. E o povo exclama que isso nunca aconteça. Que isso nunca aconteça. Mas antes de julgar, antes de condenar, antes de trazer os meus inimigos à minha presença, e matem-os na minha presença, como nós acabamos de ler em outras passagens atrás, o dono da vinha, ele mostra o quão perdoador e amoroso ele é, porque ele envia o seu filho, o seu único filho, para que ele convença os lavradores da insanidade da maneira pela qual eles estão vivendo, como eles estão vivendo, mesmo sabendo que eles matariam o seu filho, mesmo sabendo que essa era a única maneira que ele poderia salvar aqueles lavradores, os seus inimigos. Porque mais uma vez, como diz Efésios capítulo 2, nós por natureza éramos inimigos de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com um grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Eu gosto de ilustrar, eu queria ilustrar esse ponto com uma coisa que para mim me trouxe uma convicção muito grande do amor de Deus. Qual é? Enquanto eu pensava sobre tudo isso, quando eu pensava sobre o amor de Deus sobre nós, por nós, em Cristo Jesus, eu pensava no meu amor pelos meus filhos. E uma coisa que me veio na mente foi, eu não titubearia, eu não pensaria 2 vezes em dar a minha vida pelos meus filhos, para que os meus filhos fossem salvos. Num abrir e piscar de olhos, não existe nem a possibilidade de pensar alguma outra coisa. Entre a minha vida e a dos meus filhos, eu nem penso. Eu salvo, à custa da minha própria vida. Mas eu nunca daria a vida dos meus filhos para salvar ninguém, nem a minha própria vida. Deus demonstra o seu amor para conosco, dele ter dado o seu único filho para morrer, não pelos seus amigos, não pelas pessoas que ele ama, mas pelos piores inimigos dele. Jesus foi entregue por você, inimigo de Deus, lavrador, que odeia a Deus, para que você pudesse ser resgatado, para que você pudesse ser transformado, para que você pudesse agora chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai. E aí no versículo 16 nós temos o julgamento. Mas antes do julgamento, antes de acontecer qualquer julgamento, o julgamento de Deus só acontece depois de um longo processo e tentativa de reconciliação. Porque ele entrega o filho, ele envia o filho morre por eles, o filho ressuscita, o filho é pregado, o filho é anunciado, mas mesmo assim, eles rejeitam. Então, as pessoas pensam, mas por que Deus condena as pessoas? Por que pessoas vão para o inferno? Porque se elas rejeitaram ao filho, o que mais Deus pode fazer por elas? O que mais? Não tem mais nada que Deus possa fazer senão julgar. Eles passam a vida inteira dizendo, eu não quero, eu não vou te obedecer. Eu não quero ser governado por você. Eu não quero que você me diga o que fazer e como viver. Eles passam a vida inteira rejeitando a Cristo, rejeitando a palavra dele, rejeitando a Deus. Eu não quero, eu não vou. E no final, a única coisa que eles ouvem é isso.
ser feita então a sua vontade. Porque eles passam a vida inteira dizendo, ser feita a minha vontade e não a sua, ser feita a minha vontade e não a sua, ser feita a minha vontade e não a sua. No final, o que eles vão ouvir de Deus é isso, ser feita a sua vontade, então, e não a minha. E eles então serão julgados. E eu costumo dizer que nós nunca fomos julgados, e ninguém vai para o inferno por causa de pecados, porque não tem pecado que o sangue de Jesus não lave. Quem vai para o inferno porque amou mais as trevas do que a luz, porque rejeitou a salvação que os poderia salvar em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, Pai, que é viva e verdadeira. Obrigado, Senhor. Agora tem misericórdia de nós, Pai. Todas as vezes que nós vivemos como esses lavradores, ignorando a sua vontade, ignorando, Senhor, a sua palavra, rejeitando os teus servos que muitas vezes nos confrontaram com a sua palavra. Mas obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor veio, e por causa da sua morte, por causa do seu sacrifício, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós passamos de inimigos em amigos. Nós fomos adotados na família do Pai. Obrigado pelo teu grande amor com que o Senhor nos amou, Jesus. Obrigado, Deus, porque apesar de nós nunca sermos capazes de dar um filho nosso pela salvação de pessoas que nós amamos, o Senhor foi capaz de entregar o seu filho, o seu único filho, para salvar pessoas como nós, pecadores. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai, nós te adoramos, Filho, nós te adoramos, Espírito Santo. Nos dá graça para viver à luz dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.